Amados irmãos, queridas irmãs, que alegria nos reunirmos mais uma vez para juntos fazermos a reflexão do Evangelho. Hoje nós ouviremos o Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Acompanhe também você de casa com a sua Bíblia este nosso momento de oração. Peçamos ao Espírito Santo que nos conduza neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 fez o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Eles responderam: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Evangelho de hoje nos faz vários questionamentos. E um deles é saber quem é o nosso próximo. E essa foi a pergunta feita pelo doutor da lei. Jesus explica então, apresentando a parábola do bom samaritano. A pergunta que devemos fazer é: com quem me identifico nesta passagem? Com o sacerdote, com o levita ou o samaritano? Veja, eles não possuem nomes, justamente para que nós nos coloquemos no lugar deles. O Papa Francisco, fazendo uma reflexão sobre este evangelho, diz: ignorar o sofrimento humano é ignorar o próprio Deus. E continua: ter compaixão é ter a coragem de sofrer com o outro, é dizer ainda, somos discípulos do caminho. O samaritano, meus irmãos, por ser de outra religião, era desprezado pelos judeus e considerado até como impuro. Por outro lado, todos eles tinham conhecimento da lei, mas apenas o samaritano usou de misericórdia. Aquele que era desprezado, julgado, foi o que mais demonstrou como deve agir um cristão. Ele viu, sentiu compaixão e cuidou. Por meio deste evangelho, Jesus vem nos catequizando
Quantas vezes julgamos ser conhecedores da palavra, mas não somos capazes de amar, de perdoar, pedir desculpas, de reconhecer que erramos, de acolher o outro mesmo com as suas fragilidades e pecados. Mas fazemos o contrário, achamos que somos melhores, que somos superiores. Pobre de quem pensa e age dessa forma. Significa que ainda não encontrou com Jesus. O verdadeiro encontro com o Mestre transforma o nosso coração e nos ajuda a acolher e não desprezar, a curar as feridas e não ferir ainda mais. Nos ajuda a ser educadores e não ter um discurso de ódio e violência. Nos ajuda a lutar pela paz, pela fraternidade, pelo bem comum. Ser cristão é ter um olhar semelhante ao de Cristo. O Padre Zezinho nos diz em sua canção que é preciso amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Dessa forma, ao chegarmos ao fim do dia, diz ele, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que sejamos, meus irmãos, durante essa semana, possamos assumir em nossa vida este exemplo do bom samaritano. Que possamos ter um olhar que tenha compaixão, que saiba cuidar, que saiba ir além, que saiba agir como o próprio Cristo agiria. Que Deus nos ajude a sermos um bom samaritano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.